própria identidade individual, tendo em conta também a imagem que o outro tem de nós e que nos transmite. A simples presença da outra pessoa, do diferente, da cultura, da outra cultura, resulta, no meu acreditar, indubitavelmente numa simbiose que não nos deixa indiferentes, que atinge-nos e que nos modifica sempre e para sempre. Obrigada. Muito obrigado, doutora Raquel. Enquanto os nossos convivas estavam distraídos no primeiro filme sobre Cabo Verde, nós aproveitámos para fazer entrar subrepticiamente o nosso último convidado para esta noite. Como ninguém deu por nada, eu presto-me agora a relevar o facto. Temos entre nós o professor José Manuel Pureza e, muito rápida síntese, porque o seu currículo seria tão extenso que invalidaria a possibilidade de apresentar a sua comunicação pelo tempo despendido, eu direi apenas que, natural de Coimbra, é professor de curso de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com docência na licenciatura, no mestrado e no doutoramento, e com responsabilidades de coordenação do Programa de Doutoramento em Política Internacional e Resolução de Conflitos. Foi investigador responsável nos últimos anos por diversos projetos de investigação na área dos estudos para a paz e tem diversas obras publicadas nesta área e em direito internacional. Tem sido docente convidado em várias universidades estrangeiras, como a Universidade Torquato Di Tella de Buenos Aires, Pablo de Olavide de Sevilha, PUC de São Paulo, PUC do Rio de Janeiro, Universidade do País Basco. É conferencista regular do Instituto de Defesa Nacional e do Centro de Direitos Humanos do Leste Gentium Coimbra, o meu latino é muito recomendável, em todo o caso. É membro do Círculo de Amigos da Aliança, promovido pelo Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, Jorge Sampaio, da Comissão Instaladora da Associação Portuguesa das Nações Unidas e integra como perito o painel de árbitros para disputas relativas a recursos naturais e ao ambiente do Tribunal Permanente de Arbitragem. As suas prioridades de pesquisa incluem os estudos para a paz, designadamente os processos de construção da paz, de reconstrução pós-conflito, a regulação de armas ligeiras e a relação entre média e conflitos internacionais, os debates teóricos sobre segurança internacional e a dimensão normativa das relações internacionais. O professor José Manuel Pureza pertence à Mesa Nacional do Bloco, tendo estado ligado à Política 21, movimento que, em conjunto com o PSR, a UDP e independentes, deu origem ao Bloco de Esquerda. Atualmente, como deputado eleito pelo Círculo de Coimbra, é o novo líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, sucedendo a Luís Fazenda, agora vice-presidente da Assembleia da República. Estará à frente da nova bancada composta por 16 deputados e, portanto, apresento o professor José Manuel Pureza, que está à minha direita, como não podia deixar de ser, não é? Bom, muito boa noite a todas e a todos. Queria começar por vos pedir desculpa de ter chegado atrasado e de ter entrado subrepticiamente, como já foi anunciado. E queria dizer-vos que ao ver este último filme, me passou pela cabeça uma ideia muito má, muito engraçada também, que seria imaginar como é que amanhã no Parlamento, se houvesse uma invasão musical, haveria aquela agitação que ali vimos entre os vários deputados. Mas eu, como sou um deputado novato, não tenho aspiração a tanto. Mas, enfim, acho que seria muito engraçado que acontecesse uma coisa destas um destes dias. Quem sabe? Bom, eu queria apresentar-vos uma reflexão muito breve, não sem antes vos agradecer o facto de me terem convidado para vir aqui conversar convosco esta noite e ouvir também as outras intervenções. E queria-vos apresentar uma reflexão muito breve à volta destas questões da igualdade e da diferença, que eu creio que já passaram de uma maneira muito clara pelas duas intervenções anteriores e que eu me vou limitar a apresentar 3 pontos que tenho aqui na minha cábula e que são, para vos sintetizar, os seguintes. Bom, em primeiro lugar,
dar conta de como chegámos a esta situação, que há bocadinho a doutora Raquel Marchand dizia que era uma situação, foi assim que a percebi, muito complicada, porque corremos o risco de absolutizar a igualdade e, portanto, sufocar a diferença, ou de absolutizar a diferença e, portanto, sufocar a igualdade. E eu acho que era muito interessante que a gente percebesse como é que chegou aqui, quer dizer, que percurso é que fizemos, sobretudo deste lado do mundo, mas não só, de tal forma que estamos agora confrontados com uma situação deste género. E, portanto, estamos, do ponto de vista, se quiserem, quer das culturas, quer das políticas, confrontados com alguns becos sem saída ou alguns impasses na nossa maneira de conviver. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, gostava de falar-vos um bocadinho sobre a crise das receitas tradicionais nesta matéria. Ou seja, eu acho que faz parte da nossa herança, daquilo que trazemos às costas, uma crise acentuada das formas tradicionais de pensar esta questão. E isso é justamente aquilo que faz com que tenhamos tanta dificuldade em perceber com um mínimo de clareza o que é que podemos fazer, o que é que se deve fazer para sair destes becos sem saída que vos referi. E, finalmente, um terceiro ponto seria uma espécie de mapa mínimo para sair daqui, não para sair desta sala, mas para sair desta situação em que estamos e em que é tão difícil casar igualdade com diferença. Pronto, portanto, seriam esses os 3 pontos que eu gostaria de focar e vou ser muito breve. E o meu ponto de partida é uma frase que foi escrita por um colega e amigo que certamente conhecem, que se chama Boaventura de Sousa Santos, com quem trabalho em Coimbra, e que, numa reflexão que justamente fez a este respeito, e que eu acho que é uma reflexão que merece a pena ser lida e ser refletida, ele escreveu o seguinte, que gostava de vos ler. É uma espécie de quase slogan, mas mais do que slogan, é uma condensação de reflexões que este meu colega e amigo vem fazendo há muito tempo. Diz assim: nós temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. E é, portanto, uma espécie de novo direito humano que deveria talvez constar de declarações, constituições e leis, mas, sobretudo, deveria constar da nossa prática cotidiana. E é assim que eu entendo, e acho que está aqui uma síntese muito complicada, mas muito fascinante, daquilo que é justamente esse jogo tenso entre igualdade e diferença. Repito, temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Como é que chegamos até aqui de tal maneira que uma formulação deste género nos deixa um bocadinho perturbados e nos deixa assim um bocadinho perplexos? Eu acho que nós vimos de uma tradição que eu acho que está profundamente enraizada na nossa forma de organizar as sociedades e de vivermos o cotidiano, que é uma tradição que não consegue distinguir bem entre duas formas de hierarquização social. Por um lado, a desigualdade e, por outro lado, a exclusão. E muitas vezes nós confundimos as duas coisas. Veja-se no vocabulário corrente das nossas vidas, como tão frequentemente não sabemos bem distinguir o que é desigualdade e o que é exclusão. E dizemos, com razão, devo dizer, que a desigualdade atira para a exclusão, ou que a exclusão é feita de desigualdade. Isso é verdade, mas são duas formas distintas de hierarquizar uma sociedade. Porque a desigualdade é uma hierarquização, uma hierarquia que é feita de inclusão. Ao passo que a exclusão é uma hierarquia que pressupõe segregação. São duas coisas diferentes. Isto é, realmente nós estamos, por exemplo, perante realidades de profunda desigualdade, mas elas não têm que acarretar exclusão. Ou estamos perante realidades de exclusão que são muito mais fortes do que uma mera desigualdade. Porque há aqui um ponto que é essencial. É se esse alguém que está do lado de baixo está fora ou está dentro.
E, desse ponto de vista, nós temos tido alguma dificuldade em separar as